Dilovet, veterinária farmacêutica em Almeirim. Comércio e distribuição de medicamentos veterinários. Aberto aos sábados à tarde. Dilovet, tudo para o seu animal de estimação. Seja bem-vindo à penúltima edição do Mais Desporto antes da pausa para as férias. Hoje como nosso convidado, Rui Leitão, ele é responsável em Santarém da Federação de Tecball. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Começamos por aí mesmo. O que é o Tecball? Pode-se dizer que inspira-se no futebol e junta-se um pouco à mesa de ténis? É isso mesmo. Em primeiro lugar, quero agradecer, em nome da Federação, o convite para estar presente neste programa. O Tecball é uma modalidade que se joga numa mesa similar à mesa de ping-pong, com o tampo curvo, de forma a que a bola, tendo o tampo curvo, que a bola possa ressaltar mais facilmente para os jogadores. Portanto, se o tampo fosse plano, não faria esse ressalto. Joga-se com uma bola similar à bola de futebol, uma bola tamanho de futebol 11. Pode ser jogado por singulares ou por duplas, pode ser jogado em pares. É uma modalidade que nasceu em 2014, nasceu na Hungria, foi desenvolvida por um antigo jogador húngaro e neste momento tem tido uma grande expansão a nível mundial. Diz-se que até é o desporto que tem tido o maior crescimento a nível internacional, e em Portugal nós na Federação temos desenvolvido um trabalho de modo a poder chegar a todo o país. Neste momento já estamos presentes em 15 dos 18 distritos, inclusive na região autónoma da Madeira também. Fechámos o primeiro semestre com 52 clubes já afiliados na Federação, sendo que aqui o distrito de Santarém é o distrito mais representativo a nível nacional, já com 10 clubes filiados na Federação de Tecball Portugal. A pandemia condicionou de alguma forma o trabalho que estavam a desenvolver, ou nem isso fez com que parassem? Condicionou um bocadinho, mas ao contrário daquilo que era expectável, não teve grande... Não houve regras colocadas, por exemplo, para a colocação das mesas? Como o Tecball é um desporto que não tem contacto físico. Daí que, de início, obviamente, que parou, mas depois as pessoas em casa e mesmo os próprios clubes, sendo um desporto que pode ser praticado ao ar livre e não sendo um desporto de contacto físico e sendo um desporto que pode ser jogado por duas pessoas, houve, tanto a nível de particulares como a nível de clubes, houve muitos clubes nessa altura a adquirir mesas, a adquirir equipamentos. Há um grande número de atletas neste momento, se pode dizer, a praticar a modalidade? Sim, neste momento não temos ainda quantificado o número de atletas. O número de atletas tem vindo a crescer, ainda não conseguimos quantificar o número de atletas, porque tem aumentado de dia para dia. Como eu disse, nós temos 52 clubes já afiliados, todos os dias estão a aparecer novos clubes. Vamos também, para o mês que vem, anunciar também, porque estamos a fazer protocolos com clubes da primeira e da segunda liga, no sentido desses clubes criarem, estamos a colocar equipamentos nesses clubes, no sentido desses clubes criarem academias de Tecball. Portanto, isso vamos anunciar posteriormente. E como estava a falar, em termos da pandemia, causou-nos, em termos da nossa calendarização, causou-nos ali algum entrave, porque nós previmos no início 3 grandes etapas. A primeira etapa era colocar os equipamentos nos clubes, a segunda etapa era dar formação a esses clubes, formar árbitros, dirigentes técnicos e formar treinadores, e depois no mês de junho arrancar com as competições. Tivemos que adiar essa situação, de referir que na Federação todos os clubes que nos adquiriram equipamentos, a Federação criou um PEC filiação e que oferece gratuitamente
a formação de um treinador e de um árbitro por cada equipamento adquirido, para que os clubes, ao adquirirem os equipamentos, tenham ferramentas para poder desenvolver a modalidade. Porque não nos serve de nada se o clube adquirir um equipamento, mas depois não souber tirar partido desse equipamento. Daí, portanto, a Federação oferecer a formação de um treinador e de um árbitro para que depois os clubes possam dar início à atividade corretamente, ou seja, aplicando as regras e poder trabalhar junto dos jovens corretamente a modalidade. No Concelho de Almeirim já tivemos uma demonstração. Como é que foi aceito? Foi muito bem aceito. Nós no Concelho de Almeirim temos o UVA, União de Veteranos de Almeirim, que é o primeiro clube veterano filiado na Federação. O entusiasmo foi muito grande. O jeito para a modalidade também foi visível, há alguma qualidade. E até a Federação nós lançámos o repto para que eles tivessem uma ou duas duplas a competir no Campeonato Nacional, que penso que vai ser aceito. Podemos ter um campeonato regional já no próximo ano? Sim, já este ano. Nós vamos ter um Campeonato Nacional este ano. Nós queríamos começar, como eu disse, portanto a calendarização tivemos que alterar, nós éramos para começar em junho. Vamos começar em setembro, dia 27 de setembro vamos ter a primeira etapa do Campeonato Nacional. Este ano, um bocado reduzido, vamos ter só 10 etapas, entre setembro e novembro. Obviamente que queremos ter equipas daqui do Concelho, do Distrito a competir. Já temos 10 clubes. Em Almeirim já temos alguma mesa, não? Em Almeirim vamos ter uma mesa. Okay. Brevemente vamos ter uma mesa. Ainda esta semana vem uma mesa aqui para Almeirim, para a cidade de Almeirim. Temos aqui à volta temos Santarém, temos em Alpiarça, Benavente, Samora Correia, Entroncamento. Portanto, como eu disse, o Distrito de Santarém é o distrito com mais clubes filiados na Federação. Deixa-me só pegar aqui em relação às competições nacionais. Nós vamos ter, em termos de competições nacionais, vamos ter o Campeonato Nacional Absoluto, vamos ter um Campeonato de Veteranos, um Campeonato Jovem, um circuito de beach tecball, portanto, tecball de praia, e um circuito universitário. Em relação à competição, o tecball não discrimina, não faz diferenciação nem de género nem de idades, em que todos podem competir com todos e contra todos. Pode haver competição, homens a competir com mulheres, ou duplas mistas, e homens a competir contra mulheres. E também não há diferenciação de idades. Eu posso lhe dar um exemplo. No último campeonato do mundo que se realizou em Budapeste, a dupla de Israel tinha um miúdo com 10 anos a competir. Portanto, e ganharam jogos. Portanto, é para ver que a versatilidade do tecball, portanto, não é preciso força, basta técnica e basta agilidade. Portanto, tem esta característica, em que pode um miúdo de 10 anos foi competir com adultos. Portanto, nós vamos ter um escalão jovem, até aos 18 anos, mas um miúdo de 14 ou 15 anos pode competir no Campeonato Nacional Sénior. E depois temos o Campeonato de Veteranos. Esta modalidade requer um grande investimento? Não, logo aí está. Não requer, em termos de infraestruturas, não são necessárias infraestruturas. Pode ser jogado, basta uma mesa e uma bola. As mesas, temos mesas que variam entre os 890 euros e os 2.000 euros. Portanto, o investimento não é por aí além. Em termos de espaço, basta um espaço com 18 metros por 10 para competição, para treino, portanto o espaço pode ser mais reduzido, e o piso pode ser qualquer piso, desde que seja um piso liso. Pode ser jogado em relva, pode ser jogado em relva sintética, relva natural, em cimento, em tacos, em areia. Portanto, não há nenhuma especificidade para o tipo de piso. Portanto, não é necessário nenhuma infraestrutura. Pode ser jogado ao ar livre, pode ser jogado dentro do pavilhão. Portanto, em termos de infraestruturas, é um desporto. E os árbitros? Já houve uma formação em Almeirim, correto? Sim, fizemos no dia 4 de julho
uma formação a nível nacional aqui em Almeirim, de árbitros e treinadores, em que trouxemos aqui a Almeirim clubes de várias zonas do país. Tivemos aqui clubes de Lisboa, de Leiria, de Nazaré, de Évora, em que formámos, saíram daqui os primeiros treinadores formados treinadores e árbitros de tecbol. As regras do tecbol, à primeira vista, parecem simples, parece que é só trocar a bola, mas há ali uma série de vicissitudes e uma série de pequenas nuances que fazem... Algumas ainda em estudo ou já há uma certeza naquilo? Não, que já há uma certeza, já há um caderno já há regulamentos e regras. O tecbol sendo um desporto inventado de raiz, foi feito de maneira a que, por exemplo, não seja baseado na sorte. Nós temos, por exemplo, no ping-pong, quando a bola bate na quina da mesa é ponto. Aqui, quando a bola bate na quina da mesa, o ponto é repetido, não é ponto de ninguém. Exato. Ou seja, para que não seja baseado na sorte. Ou seja, tem que ser baseado na técnica e na destreza dos atletas. Diga uma coisa, jogadores de topo associarem-se a esta modalidade é uma certeza que cada vez parece que vamos vendo mais entusiasmo e isso traz também de alguma forma alguma expansão mais rápida à modalidade. Sim, pode-se dizer que o tecbol cresceu muito também pelo investimento que a Federação Internacional também fez ao ir buscar esses embaixadores, os jogadores de topo, para dar também alguma notoriedade também ao tecbol. Temos como embaixadores os mais conhecidos o Ronaldinho Gaúcho, o Puyol, o William Galaz, o Carambeu e depois os nossos, o Simão Sabrosa, o Nuno Gomes e o Figo. E os próprios regionais. Sim, e os próprios regionais que temos aqui, portanto que o embaixador para o distrito de Santarém, que é aqui o Nuno Carrapato, portanto aqui o almeirinense, que é bem conhecido, teve uma carreira a nível nacional, uma carreira, e nós achámos que tinha o perfil ideal para ser aqui o embaixador a nível distrital, porque reunia o consenso e tinha o perfil adequado. Esperamos não deixar ficar nada por dizer, mas de qualquer forma peço-lhe também qual a mensagem que passa para que as pessoas possam integrar esta nova modalidade. Eu acho que primeiro tem que experimentar porque é viciante, é apaixonante. Desenganem-se quem pensa que é preciso ser muito bom tecnicamente. Vão ver que a evolução é muito grande quando começarem a jogar, que a evolução é muito grande. E depois tem, só aqui para terminar, o tecbol tem três componentes. Tem uma componente lúdica, tem uma componente de competição e tem uma componente de auxílio ao treino do futebol, que pode ser usado como componente para o treino específico, para a recepção, para o passe e para o trabalho específico do futebol. Para as camadas jovens, os miúdos que comecem a trabalhar, os clubes que investam no tecbol, como modalidade, como secção do tecbol, porque vão ver que é uma mais-valia, é mais uma fonte de receita, ter o tecbol, é mais uma fonte de receita, porque pode cativar outros miúdos que não têm jeito para o futebol, ou que não gostam do futebol por alguma razão, ou porque fisicamente não se adaptam ao futebol, mas que podem ter jeito. E experimentem, mesmo para os veteranos que já não querem jogar futebol porque já não conseguem jogar os 90 minutos e que ainda têm aquele bichinho do tecbol, vale a pena experimentar o tecbol, e o tecbol está em franca expansão e está em crescimento. E onde é que podemos procurar essas informações? Há páginas mesmo? Sim, temos a página da Federação Tecbol Portugal no Facebook, Federação Tecbol Portugal, e no Instagram também. Tem lá todas as informações, todos os dias a página é atualizada com informações a nível nacional, informações regionais e informação internacional. Todos os dias a página é atualizada, procurem. Se os clubes e os atletas que quiserem contactem, nós todos os dias respondemos. Estamos cá para ajudar, tanto a nível dos clubes como a nível dos atletas,
Estamos sempre disponíveis para fazer ações promocionais junto dos clubes, para fazer ações de divulgação à Federação Tecbol Portugal, e eu, como representante a nível regional, estarei sempre disponível para fazer tudo aquilo que seja para divulgar e para expandir a modalidade. Muito bem, agradeço a sua participação no Mais Desporto, prometendo que em breve voltaremos a conversar mais sobre esta modalidade, agora que está também numa grande fase de crescimento. Assim que está aí a acompanhar-nos nesta penúltima edição do mês de agosto, prometemos voltar em setembro, quando regressarmos para as novas edições do Mais Desporto. Entretanto, como estava a dizer, contamos consigo ainda mais uma edição durante este mês de julho. Portanto, até breve. Dilovet, veterinária farmacêutica em Almeirim, comércio e distribuição de medicamentos veterinários, aberto aos sábados à tarde. Dilovet, tudo para o seu animal de estimação.